Tudo bem? Boa noite. Estão me escutando bem? Me vendo bem? Ótimo. Eu vou aguardar um pouquinho para chamar meu convidado, o Dr. Tiago Zego. Que bom. Meu nome é Arthur Tiepo, personal trainer. O tema de hoje é treinamento de força para pacientes bariátricos e eu vou convidar o Dr. Tiago Zego. Ele faz parte da Sociedade Brasileira de Medicina, ele é gastrocirurgião e ele recebeu agora o título de presidente do capítulo São Paulo da Sociedade Bariátrica e Metabólica. Ele deve estar entrando já. Ari, tudo bem? Boa noite. Aqui. Boa noite. Boa noite, doutor Tiago Zego. Tudo bem? Tudo bom, Arthur? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu quero parabenizar você. Eu vi pela postagem. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Você agora é presidente do capítulo de São Paulo, da Isso. sociedade, por favor. Primeiro eu queria te agradecer ao convite. Somos colegas de colégio, né? Nos conhecemos há bastante tempo. E é uma honra, assim, ver profissionais como você aí, depois de tanto tempo, a gente se reencontrando. E hoje, esses dias eu conversei com alguns professores e a gente deve tudo à nossa base, né? E é muito legal te ver aí. E o convite que você me fez, eu agradeço muito. Você perguntou o que acontece. A cirurgia bariátrica, que é uma das especialidades da cirurgia do aparelho digestivo, hoje é considerada uma especialidade, né? Cirurgia bariátrica vem de bari, de peso, e atros, né? Ou seja, intervenção no paciente de obesidade, né? Qualquer intervenção são vários. E a sociedade brasileira é uma sociedade muito impactante, talvez a segunda maior do mundo, chama Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e tem a nacional, e cada estado tem o seu presidente. Aí eu fui eleito o presidente do capítulo São Paulo, assumo no começo do ano que vem. Vai ser um trabalho árduo, né? Sou bastante novo aí já, mas enfim, é um trabalho árduo do qual pretendo fazer uma boa continuidade das últimas presidências. É uma grande responsabilidade, mas é uma honra também, né? É Sociedade isso aí. Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é isso? Isso, e inclusive a Sociedade Brasileira foi a primeira sociedade que colocou o nome metabólica na sua sociedade, né? Então a cirurgia, ou a Sociedade Brasileira sempre foi muito atuante e assim muito forte diante ao mundo da cirurgia bariátrica, né? E essa questão metabólica, isso a gente pode comentar depois. Eu sei que não é só o foco da nossa conversa de hoje, mas a questão metabólica é que percebeu-se que com a cirurgia bariátrica tinha várias alterações metabólicas no paciente, né? Algumas alterações endocrinológicas, tudo do qual muda o apetite do paciente, muda algumas funções endócrinas do paciente, então se tornou uma cirurgia metabólica. Hoje, em 2017, já foi liberado pelo CFM a cirurgia metabólica ou para diabetes, mas isso aí a gente gastaria bastante tempo para conversar, né? Doutor Tiago, você pode falar um pouquinho sobre a cirurgia em si e qual é a técnica ou procedimento que você escolhe, É, o que é melhor é, para o paciente?
as pessoas primeiro têm que entender que a cirurgia bariátrica ou metabólica é uma cirurgia, é um nome genérico, né? Então, todo procedimento do qual a gente faz uma intervenção para perda de peso é um nome cirurgia bariátrica. Ou gastroplastia é um sinônimo, né? Então, isso, uma vez que talvez a gente esteja falando também para pessoas não da área da saúde, é importante saber que a cirurgia bariátrica ou metabólica é uma intervenção no corpo do qual, para o nosso objetivo, é perda de peso e controle metabólico. Basicamente, hoje, 90%, 99% das cirurgias são feitas por laparoscopia, são pequenos furinhos, que é a laparoscopia nada mais é do que uma ferramenta de intervenção no corpo, que são pequenos furinhos, uma técnica minimamente invasiva. E as duas principais técnicas, eu vou falar rapidamente, mas depois a gente pode ir mais detalhado sobre isso. As duas principais técnicas é o bypass, né, que é uma técnica do qual, hoje em dia, todas cortam, tá? Isso é uma pergunta que os pacientes fazem. Vai cortar? Sim. Corta a maioria delas, 90%. Ali praticamente todas. As cirurgias principais é o bypass gástrico, que eu te falei, que você faz um pequeno corte no estômago e corta o intestino e liga o intestino lá no estômago. E aí esse resto de estômago, depois eu posso até mostrar um desenho para vocês, ele se junta no intestino lá embaixo. Bypass é um atalho, né, em inglês. Então, nosso objetivo era jogar o alimento no intestino lá embaixo. E o que a gente fez? A gente jogou o intestino lá em cima, fez um pequeno corte. Esse é o bypass, ou gastroplastia, que o pessoal fala mais esse nome, ou a técnica de Fob e Capella, são sinônimos. E a outra técnica também bastante realizada é a gastrectomia vertical, que as pessoas chamam de sleeve, mas esse é o nome em inglês, é uma septação, você faz uma septação longitudinal do estômago tirando o fundo gástrico. São as duas principais técnicas, são técnicas aprovadas pela sociedade, aprovadas pelo CFM, e basicamente qualquer coisa fora disso, de técnica cirúrgica, ou não está aprovada, ou já caiu em desuso. Então, por exemplo, Duodenal Switch, Scopinaro, são técnicas muito realizadas, aprovadas pela sociedade, porém caíram em desuso por algumas dificuldades, assim, comprometimentos ao paciente. Então, basicamente, é o bypass e a gastrectomia vertical. Então, quem avalia a técnica sempre é o médico, certo? A técnica escolhida diante ao perfil do paciente. É importante o paciente saber que a gente não escolhe a técnica mediante a objetivo de perda de peso. Então o paciente é mais gordinho, precisa de uma técnica, ou mais magrinho. Não, é basicamente por refluxo, questões vitamínicas, medicamentos que o paciente toma, se é comedor de doce, beliscador, a idade, os extremos de idade. Então a técnica escolhida, a gente fala que é escolhido junto com o paciente, mas a palavra final é sempre do médico, né? Doutor, qual é o mínimo de idade para realizar uma cirurgia bariátrica? Hoje, pela ANS, que é o órgão regulador dos convênios, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, determina de 18 a 65 anos. Menos que isso, é difícil a gente liberação pelo convênio, mas a gente já se opera. Um paciente mais novo que 18 anos, 16 pode ser operado, até menos, precisa de uma avaliação maior do pediatra, do endócrino pediatra, para ver se esse paciente já fez o crescimento, já cresceu, já terminou a sua puberdade e tudo mais. Mas, via de regra, 18 a 65 anos. E o sexo? Geralmente é homens, é mais? Estatisticamente se opera mais mulheres, né? Tem vários fatores, algumas questões até intangíveis sobre isso, mas mulheres, elas procuram mais o médico, as mulheres se cuidam muito mais, tanto da questão de saúde quanto da questão estética, mesmo que a cirurgia não é uma cirurgia estética. Eu brinco que os homens procuram a cirurgia ou quando a mulher manda, ou quando realmente o cara está com complicações clínicas importantes, né? Mas, via de regra, se opera mais mulher do que homem no mundo. Você utiliza uma equipe multidisciplinar, né? Pelo que eu sei, o médico, tem fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos. Você pode falar um pouquinho sobre isso, da importância disso? Claro, até eu gostei muito da temática que você trouxe quando a gente comentou de fazer o live, que assim, eu brinco com os pacientes que eu faço a parte fácil, né? A cirurgia, eu brinco com os pacientes, a gente faz palestras com os pacientes que o médico sozinho não faz verão, né? Nós somos diretamente dependentes da equipe multidisciplinar,
No consultório a gente tem fisioterapeuta, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, psicólogo. Então, a obesidade tem que ser encarada como uma doença. O paciente é portador de obesidade, né? Se ele é portador de obesidade, ele tem que tratar essa doença. É uma doença multifatorial. Então, é muito comum o paciente falar para a gente assim: ah, doutor, eu estou acima do meu peso porque eu sou ansioso. Você trata ansiedade? Não, não trata. Opa, é um problema. Você faz atividade física? Não, porque eu nem sei fazer atividade física. Então, a gente vai tocar no ponto aí da questão do preparo físico e tudo mais. Ou nutricionista, eu vejo pacientes falando, eu como todo dia 2 tapiocas. Quem falou que tapioca emagrece, né? Então, a gente precisa de uma avaliação nutricional, precisa de uma avaliação psicológica, precisa de um preparo físico, fisioterápico. Então, muitos pacientes não fazem atividade física porque tem lombalgia. Então, e depois da cirurgia, eu acho que eu te mandei alguns trabalhos que mostram que o sucesso da perda de peso e da estabilização da perda de peso a longo prazo é muito maior nos pacientes que continuam com segmento com a equipe multidisciplinar, né? E aí eu brinco que o cirurgião vira coadjuvante daqui para frente, né? É muito mais importante o paciente continuar com você, com a psicóloga, nutricionista, e aí eu só vou pedindo os exames, só vou dando um apoio. A cirurgia é um procedimento seguro para o Olha, paciente? é muito seguro. Se você for falar de óbito, estatisticamente é 0,003. Então, 3 pacientes a cada 1.000. Tem menos complicação na cirurgia bariátrica do que na cirurgia da vesícula, do que na cirurgia da prótese de quadril, na prótese de joelho. Isso os trabalhos mostram. Inclusive, as pessoas têm que entender que a cirurgia bariátrica não é o melhor dos mundos, mas é o melhor que a gente tem hoje para a obesidade. Então, aquele paciente que tem diabetes, pressão alta, obesidade, não existe obesidade saudável, não existe, porque se você for atrás nos exames, ou tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, tem refluxo, tem esporão, né, como o pessoal fala, tem lombalgia, então algum problema de saúde associado, nem que seja um problema psicológico, né, não se dá bem com o seu corpo, etc. Então, você perguntou do risco, que eu estou falando tudo isso? É que a cirurgia bariátrica é muito mais seguro do que as complicações que a obesidade traz para o paciente. Doutor, eu estou muito feliz que o pessoal aqui está participando bastante, viu? Tem muita pergunta aqui. Eu acho legal a gente trazendo, respondendo aí o Sim. que for de dúvida, o que eu souber responder. Tem uma pergunta aqui que eu vou repassar. A pessoa precisa de um mínimo, ela precisa de tentativas, ela precisa de repente de 1, 2, 3 anos tentando atividade física, dieta, para depois ir para a cirurgia bariátrica? A regra é uma, que eu vou explicar aqui como funciona. A escolha de um paciente para cirurgia bariátrica é determinada pelo IMC, Índice de Massa Corpórea, que é o que? O peso em quilos dividido pela altura ao quadrado. Então, se o paciente tem IMC entre 35 e 40, 35 a 40 com alguma doença associada, ele tem indicação cirúrgica. Ou acima de 40 sem comorbidades, né, que são doenças associadas. Além disso, teoricamente, ele deve ter tratamento sem sucesso a 2 e obesidade a 5. Porque, óbvio que eu sou muito a favor da cirurgia, a cirurgia funciona, a cirurgia é excelente, porém, o paciente tem que ter tentado um tratamento clínico anteriormente. Ele tem que ter feito dieta, reeducação alimentar, atividade física. Não funciona sem atividade física, sem mudança do estilo de vida, né? Aí os pacientes falam, mas eu vou ter que fazer dieta a vida inteira? Sim, todo mundo tem que fazer uma reeducação e dieta a vida inteira, não é verdade? Com certeza. Eu gostaria de avisar para as pessoas que a atividade física é fundamental para a manutenção do peso, para a perda de peso e até mesmo para a hipertrofia muscular, que é um ganho de peso, só que com músculos. Então, eu vejo muitas pessoas desistindo da atividade física, mas também não tem compromisso com uma dieta, né? Então, precisa ter um mínimo, então, mais ou menos de 2 anos para ir para a cirurgia, não é isso? Esse é o que se não usa mais o preconiza. termo morbidez, né? Não usa mais obesidade mórbida. Agora é grau 1, grau 2, grau 3. Seria isso? Se usa também, mas eu acho muito forte essa palavra, né? Se você fala pessoa que tem obesidade mórbida, infelizmente a obesidade ainda carrega um estigma, né? Então,
é muito complicado. A gente conversou muito antes da live. O que veio antes, o ovo ou galinha, né? A pessoa não vai para academia porque tá gordinho, ou tá gordinho porque não vai para academia. É tudo um cíclico, né? Então a gente tem que parar de estereotipar esses pacientes, né? Mas se fala obesidade mórbida ainda. Você estava falando da atividade física, que é uma das coisas que a gente fala, e eu falo muito para os pacientes, eu acredito muito em atividade física, e tem trabalhos mostrando, tanto na questão da problemas psicológicos, psiquiátricos, o acompanhamento da atividade física, quanto a ansiedade, quanto a questão da compulsão alimentar. Hoje um paciente, um conhecido, que não é meu paciente, mas ele já fez cirurgia bariátrica, ele viu o tema da live e perguntou o que é exercício resistido. Eu acho interessante você explicar para as pessoas. Claro, exercício resistido ou treinamento de força ou musculação é a mesma coisa. É uma ação voluntária do músculo esquelético contra alguma forma de resistência. Pode ser o próprio peso do corpo ou quando você levanta algum peso na academia. Por que é vantajoso para um indivíduo obeso ou que passou por uma cirurgia bariátrica? Porque melhora muito o perfil lipídico, o metabolismo basal desse paciente, né? Eu já tive a experiência de atender 2 pessoas e percebi a importância. E geralmente o indivíduo obeso, ele tem osteoartrite, são inflamações nas articulações. Então o treinamento de força ele é o mais indicado por ser seguro. No entanto, precisa de um treinador. Eu acho que fica difícil a pessoa que nunca praticou começar sozinha ou numa academia que vai ter um instrutor, que vai passar uma ficha de treino, não vai dar tanta atenção. Então, o treinamento de força ele é fundamental. No entanto, o treinamento aeróbico também é muito importante. É um conjunto. Só que para a qualidade de vida do indivíduo, o treinamento de força, na minha opinião, é o melhor, principalmente no pós. Eu vejo que Cirúrgico. muitos pacientes eu acho que isso foi um tabu que foi quebrado há um tempo, né? Que a atividade de física resistida, né? Musculação, etc., é danoso, né? É danoso se não for feito certo, né? Se o cara for lá, Sim. o cara não tem desenvolvimento muscular correto, vai lá na academia, pega um peso inadequado, não sabe posicionar a cadeira, não sabe se posicionar, ele vai acabar tendo uma lesão. Mas eu indico para todos os meus pacientes após cirurgia bariátrica, antes também, né? Eu sou muito a favor das atividades físicas resistidas também. Eu praticamente eu brinco com meus pacientes que se não gosta de fazer atividade física, faz sem gostar. Ideal que gostasse. Lógico que com o tempo acaba gostando, né? É difícil não gostar de atividade física. Mas Sim, e na minha... Desculpa, perdão. Não, o que eu ia falar, que você falou da atividade aeróbica, os pacientes pós-cirurgia bariátrica, a gente causa uma desnutrição nele, então ele perde massa magra. Então ele tem, antes de começar a sair para correr, fazer um exercício aeróbico até de longa extensão, tem que fazer musculação para evitar lesões, não é verdade? Com certeza. Perde muita massa magra também. A musculação é o mais indicado para o ganho de massa magra. E também, no começo, para preservar aquela massa magra. Para depois estimular o ganho. E além disso, o metabolismo basal, que em repouso ele vai gastar mais calorias, tem um fator psicológico muito importante. A pessoa começa a ver a mudança na composição corporal dela. Sim. É imprescindível o treinamento de força. No entanto, o que eu vejo é que muita gente não gosta. As pessoas gostam do resultado, mas não querem o processo. Mas dá para fazer que uma acaba atividade... desistindo. Mas dá para fazer um exercício resistido não digo lúdico, mas de uma forma relativamente agradável, né? Fazer um circuito, coisa assim. Sim. E a partir do momento, eu brinco com os pacientes que, pô, na escola, se você gostava de matemática e não gostava de história, você tinha que estudar história. Agora, se o cara gosta de aeróbico, não gosta de hipertrofia, ele vai ter que fazer até para evitar lesão, né? Então, a questão do acompanhamento do preparador físico, até vi aí minha preparadora física apareceu aí, tem a Karina Fernandes, eu só comentar o Sérgio Hall, o Dr. Sérgio Hall é um dos maiores sumidades da cirurgia laparoscópica, apareceu aí também, o Aline que estou com a gente. Mas o que eu falo aos pacientes que muitas vezes eles fazem sem preparo e saem, agora tá magro, consegue correr e vai lá, tem uma lesão, aí para.
Então fica desgostoso quando o cara começa a ter lesões. Então tem que fazer com acompanhamento, fazer devagar, fazer ganhando massa magra. Até eu tinha muita dor lombar e comecei. Eu nunca tinha personal, não é jogar confete porque ela está assistindo, mas eu nunca tinha tido personal e sempre tive dor lombar, encurtamento posterior. Eu não fazia exercício de perna, homem não gosta de fazer agachamento, perna, hipertrofia de posterior de coxa. E comecei a fazer alguns exercícios, melhoraram completamente minhas dores, né? Então, o paciente perdendo massa magra, ele tem que fazer o exercício resistido, como você estava explicando, né? Sim, no entanto, eu acredito muito no treino. Ele tem que ter um volume um pouco baixo. Na escolha dos exercícios também. Conforme vai tendo evolução do aluno, cabe ao treinador aplicar essa dose do treinamento. Um treino muito intenso talvez não seja necessário. Existem estímulos hipertróficos, ou seja, de ganho de massa magra com cargas baixas. Então é importante essa pessoa procurar um treinador. E ele é um incentivador também. Sim. Porque tem o fator psicológico também. Claro. A pessoa às vezes não consegue fazer sozinha. Puxando um gancho para o Covid, muitas pessoas não estão conseguindo treinar em casa. Falta de estímulo, falta de material, entendeu? E nesse paciente, na minha opinião, um pouco pior. Eu não indicaria um indivíduo sedentário ou que realizou essa cirurgia a curto prazo utilizar um treinamento com elásticos, por exemplo. Porque gera muita instabilidade articular. Ele pode usar no futuro, conforme ele vai progredindo. Então, assim, o médico tem muita importância, o fisioterapeuta também, o educador físico também, e o psicólogo, para ele entender que mudou a vida dele. Né? Claro. Agora, uma outra etapa, manter o peso ou ganhar mais músculos também, para melhorar até a sensibilidade insulínica, né? A insulina a favor dele, não a resistência insulínica que dá pré-diabetes, é a sensibilidade, a insulina a favor, o metabolismo dele fica mais flexível, né? Então melhora muito essa questão. O que os pacientes têm que saber e também não só os pacientes, as pessoas, todos de modo geral, que a musculação ou o treino resistido, como você, que é um termo legal, seja com mola, seja com elástico, mas sempre bem assessorado, ele ajuda a perder peso também, né? Então, não, lógico, principalmente se bem feito, não, ó, o Diegão aí. Não só o exercício aeróbico, né? Então, o exercício aeróbico de longa, putz, às vezes o cara fica lá na esteira 1 hora, é muito mais cansativo do que às vezes 40 minutos, meia hora num treino bem assistido. É como você falou, além do estímulo do treinador físico, quem não gosta de atividade física fazer sozinho é difícil. O treinador físico, além de instruir, ele varia os treinos e outra, ele evita que tenha lesões, né? Porque o cara vai lá fazer um treino, fazer um peitoral sem o auxílio, a chance de ele ter uma lesão lombar, de ombro, tudo é muito maior, né? Do que com ajuda, né? Atualmente você tem... O que você acha dos HIITs, né? Eu sei que é um termo, eu sei um pouco da sua opinião, mas é um termo que caiu na moda, assim como o CrossFit está muito na moda. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, o HIIT, porque existe o HIIT que é H-I-T, High Intensity Training, que é um sistema que fisiculturistas utilizavam principalmente no final dos anos 70 e 80. O HIIT, High Intensity Interval Training, é o que está na moda. Treinos curtos com alta intensidade. Se tem intervalo, é muito pequeno. Ou o intervalo é migrando para algum outro exercício. Não acho viável para esse perfil a curto prazo. Tá? Qual é a vantagem? Otimização de tempo. Com relação aos resultados, fica muito similar a um treinamento tradicional. Então, um cara que treina hipertrofia tradicional, 4 séries de 10, vai para a academia e faz o HIIT, os resultados são muito parecidos, conforme alguns estudos. Só que para quem não tem muito tempo, é vantajoso o HIIT. E ele não fica muito estagnado, não é um treino muito chato, muito monótono. Ele é mais dinâmico. Então essa é a vantagem. né? Exatamente. O CrossFit é a marca.
Só que é um treinamento funcional, porque tem três variáveis, força, agilidade, coordenação motora, no mesmo sistema de treino. Então ele é um treino funcional. CrossFit é a marca. Eu acho bacana. No entanto, tem que prescrever corretamente a ordem dos exercícios, porque pode ser danoso também, se a pessoa não tem tanta coordenação motora. Ou se o nível de aptidão física dela não é muito boa. Sim. Eu acho que no começo é melhor o tradicional. Claro. Depois ele pode ir migrando para alguma outra coisa. E falando de começo, só para uma vez que a gente está falando de cirurgia bariátrica associada à atividade física, para as pessoas saberem, o paciente acorda da cirurgia, né? Eu já te convidei para assistir uma cirurgia assim que você quiser. O que é impressionante, hoje com a cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscópica ou robótica, que na verdade o acesso é o mesmo, o paciente acorda da cirurgia, vai para o quarto, chegou no quarto, estando bem acordado, né, da questão da anestesia, tudo, no mesmo dia, ele já está andando pelo hospital. Então ele acorda e sai andando pelo hospital. No dia seguinte, ou mais tardar 2 noites do hospital, ele vai embora para casa, e vai para casa andando, subindo escada, depois de uma semana a gente libera para dirigir. Então muitos pacientes perguntam que não tem ajuda em casa. Então essa é uma cirurgia minimamente invasiva e muito confortável. Então, falando da sequência de atividade física, o paciente chega na primeira semana, primeiro mês, é caminhada tipo passeio. Vai para a praça, vai aqui na Vinícius de Moraes, vai em algum lugar, faz a sua caminhada, tudo lentamente, sobe escada, tudo normal. Segundo mês a gente já libera para algumas atividades físicas. Eu, um pouco mais rígido do que a nossa nutricionista, que já libera um pouco de atividade física, eu já peço para fazer bicicleta ergométrica, um transporte, alguns exercícios resistidos, nada com abdômen. Então, nada que ele dobre o abdômen, né, para não forçar, mas já pode pegar um pouquinho de peso. Eu falo para não correr na esteira, já pode correr na rua, porque na esteira, se passar mal, ele cai, na rua ele para. Então, o segundo mês, a gente já progride alguns exercícios, terceiro mês um pouco mais, com 90 dias, ele já está completamente apto, eu brinco, bungee jump, muay thai, fazer o que quiser, crossfit, ou os exercícios de alto impacto. Isso para o paciente entender que a médio e longo prazo, pós-cirurgia bariátrica, o paciente está completamente normal. É como se não tivesse operado, né? Então, óbvio que o cara ficou parado 3 meses, o paciente, ele ou ela, ficou parado um tempo, a gente vai ter que voltar gradualmente, não voltar rápido para evitar lesão, né? Mas é interessante eles saberem que a médio e longo prazo ele vai estar fazendo todos esses treinos, você explicou o HIIT, né? Então, sem dúvida. Igual a gente tinha conversado antes. Por exemplo, um indivíduo obeso, ele carrega muito tecido adiposo. Então, o trabalho cardíaco é muito acentuado. No entanto, um fisiculturista carrega muita massa magra. Ocorre também um débito cardíaco acentuado, né? Então, dependendo da situação, também não é vantajoso. Isso muita gente não entende. Acho que se a pessoa ficou obesa há muitos anos, vai demorar para ela chegar num corpo que, às vezes, ela está almejando. Tem que ser um processo gradual. E uma coisa que a gente sempre aborda o paciente é que a cirurgia bariátrica, o nosso objetivo é saúde, né? A gente tem que tomar um pouco cuidado dessas psiqueiras aí, essas ideias, tanto que o paciente sempre nos procura um objetivo, uma meta de peso, assim como na academia você vê muito, que se você tem objetivos do qual não condiz com o biotipo do paciente, né, teve uma paciente que falou, eu só vou ficar feliz quando eu tiver 50 quilos. Nunca vai ter 50 quilos porque ela tinha 50 quilos com 14 anos. Ou então, você tem alunos que têm um perfil longilíneo, é o perfil de corredor, não é o perfil de levantador de peso, né? E tomar cuidado, porque as drogas que muitas pessoas têm tomado na academia também têm contraindicações, né? Óbvio, tem que ser sempre feito com cuidado. Sim. Então, tem aluno que acha que vai virar o Schwarzenegger. Não é bem por aí. O fator genético conta muito, independente do uso de esteroides ou não. Assim como a obesidade tem o fator genético bastante importante, né? Então, tem a questão metabolismo, tem a questão... E o que eu brinco com o paciente, que o que é o metabolismo? Leve, assim, olhando por cima. O metabolismo é o carro ligado na garagem, né? Eu gosto de carro, então eu sempre uso esse exemplo. Então, se você está vivo, você está gastando energia. Se você o carro está ligado na garagem, ele está gastando energia. Só que se você tem bastante massa magra,
fez bastante atividade física, lembrando que se você faz atividade física, você me explica melhor que isso, você continua gastando energia. Mas alguém que tem bastante musculatura, ele é um carro V6, não um carro 1.0. Então ele gasta naturalmente muito mais energia do que um carro, assim, dando o luxo dele poder abusar um pouquinho mais, talvez, nas calorias, né? Sim, melhorar muito o metabolismo da pessoa. Permite até que ela coma, eventualmente, tem até um nome, assim, o dia do lixo. Muitos nutricionistas esportivos utilizam esse termo. Isso veio do fisiculturismo também. O dia do lixo, onde ele vai colocar um aporte calórico maior. E pode até ser bom. Eu já li estudos falando com relação à tireoide. O cara que está numa dieta hipocalórica, um dia na semana, um dia a cada 15 dias, aumenta drasticamente as calorias e melhora até o funcionamento da tireoide. Então, e a pessoa tem um momento de prazer, né? É até uma dúvida que eu tenho. Depois da cirurgia, ele vai comer de tudo ou não? Mesmo assim, ele tem várias restrições. Eles vão ter restrições, né? Porque é o que a gente falou, a gente vai fazer algo bastante danoso para um benefício maior, né? A vida do paciente volta ao normal a médio e longo prazo, com algumas restrições, né? Que a gente até sugere, mas, por exemplo, o que acontece? Um paciente que fez o bypass, ele pode ter um negócio que chama síndrome de dumping, que é quando come carboidrato simples, doce, farinhas, tapioca, Leite sorvete, leite condensado. Esse carboidrato caindo rápido no intestino delgado dá um pico de insulina, baixa o açúcar no sangue, por ser hiperosmolar, cai mais líquido dentro do intestino. Então, esse paciente tem uma sensação muito desagradável. É bom isso? Não, mas que bom que aconteceu, para ele não abusar. Mas tem formas da gente comer tudo isso. Então, o paciente pós-operado, a médio e longo prazo, ele pode comer de tudo, brigadeiro, pizza, tudo. Só que tá errado o que a gente faz, na verdade, de vou comer pizza, vou comer 5 pedaços, 4 pedaços. A gente não precisa disso, nem a gente, nem o obeso, nem o pós-operado. Então, ele vai poder comer de tudo, vida normal. Eventualmente, se ele comer errado, ele pode passar mal. Mas ele está magro, com a saúde boa, com os exames bons e às vezes passa mal. Então é melhor do que a diabetes, é melhor do que a pressão alta. Mas a médio e longo prazo ele pode comer de tudo. Eu não sou muito a favor do dia do lixo. Eu sou muito a favor de que a gente tem que aprender a comer. Né? A tal dieta dos pontos do Dr. Halper, ele falava muito, e eu sou um pouco a favor disso. Óbvio que o carboidrato, por exemplo, já é sabido que o carboidrato dá pico de insulina, ele tende a engordar um pouco mais, mas as nutricionistas nos ajudariam muito mais com isso. Mas se o paciente aprender a comer, ele consegue se alimentar, comer de tudo, de uma forma correta, de uma forma ponderada, não é verdade? Ele tem que ter uma vida normal, né? E não passar muitos desejos e conseguir se controlar, né? Doutor Tiago, eu tenho uma dúvida com relação, assim, o paciente ele pode adquirir um outro vício, por exemplo, ele pode se tornar alcoólatra depois da cirurgia, ou isso é mentira? É muito difícil fazer trabalho, nossa área da saúde, tanto a sua quanto a minha, é baseada em trabalhos científicos. Não tem grandes trabalhos científicos que comprovem a tal da transferência de compulsão. Ó, a minha irmã fazia uma pergunta aí, a gente já responde para ela. Por favor. Não tem nenhum trabalho científico comprovando, mas também é muito difícil fazer um trabalho científico na área da saúde psicológica, né, saúde mental. Mas tem, empiricamente, às vezes a gente vê essa transferência de compulsão, principalmente aquele paciente que não fez um bom segmento e acompanhamento com o psicólogo, né? Infelizmente, a nossa sociedade não dá o mérito do psicólogo, da saúde psicológica, como deveria, a meu ver, né? Então, a gente tem que mudar a nossa relação com as nossas compulsões, né? As drogas, todas elas, você comentou do álcool, e a comida, o carboidrato é uma droga, né? O carboidrato estimula, libera endorfina também, estimula regiões do cérebro que nem a cocaína. Então, se a gente não controlar elas, você acaba buscando vazões. Mas aí muito vem, o álcool ele é mais absorvido, aumenta o risco de alcoolismo no pós-operatório, e é um dos grandes medos que a gente tem, só que a gente não vê paciente que não bebia começar a tomar e ficar alcoólatra. Isso a gente não vê. Um outro problema, aí vem umas questões não palpáveis, né? Mas aí o paciente que já costuma beber, né? Uma pessoa que bebe socialmente,
vai para uma festa, não é operado, ele come, bebe água, bebe um refrigerante, um suco, come alguma coisa e bebe álcool. O operado, muitas vezes ele tem que escolher ou beber ou comer. Aí vem o problema. Então, muitas vezes ele bebe o álcool, não hidrata, não come, não forra o estômago, como a gente fala. Então, você vê que isso, mas existe o alcoolismo. Aí vem a questão, transferência de compulsão para compra, para sexo, para esporte. É muito vem o que vem antes, né? O ovo ou a galinha, como a gente falou. Por exemplo, a mulher, ou até o homem, não fazia a compra porque não achava a roupa que desejava, ou agora emagreceu e vai comprar a roupa que desejava. Né? Não tinha relação sexual muitas vezes, agora que está magro, está te vendo na possibilidade de ter mais. Será que é compulsão? Então é muito difícil a gente rotular isso, né? O indivíduo obeso, geralmente, ele tende a ter menos testosterona endógena? Não tem nenhuma comprovação disso, né? Pelo contrário, a gordura periférica produz mais estrogênio. Então, sabe aquele adolescente que é gordinho desde a infância, ele entra na adolescência gordinho, fica com peitinho? Muitas vezes é pela produção. A gordura periférica produz estrogênio, que é um hormônio feminino. Então, a gente vê muitos pacientes que aumentam, inclusive, a quantidade de espermatozoide no pós-operatório. Então, a cirurgia bariátrica também é muito boa para quem tem dificuldade de engravidar, tanto do lado da mulher quanto do lado do homem. Né? Então, não diminui a testosterona, não. Entendi. Quer responder a pergunta da sua irmã? Ela me perguntou, eu acho que é até interessante você também abordar isso, porque é mais a sua área, mas ela perguntou se tem algum exercício físico que o paciente operado não possa fazer. Não tem. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Principalmente no pós-operatório mais tardio e de preferência acompanhado, né? Você falou que você tem alguns pacientes, alguns alunos que são operados. Como que eles lidam lá? Como que é o seu segmento com eles? Como que foi a experiência? Você sabia que eles eram operados? Você passa um treino diferenciado para eles ou não? Sim, eu tinha duas alunas e eu passava treinos tradicionais na academia. No entanto, uma falou para mim com relação ao abdômen, igual você falou, vamos evitar, o meu médico pediu pelo menos de uma vez por semana, assim, evitar na primeira semana, na segunda semana, exercícios que forcem muito a região abdominal. Uhum. Eu não tinha nenhuma limitação. Eu só evitava movimentos com muita amplitude ou muita sobrecarga. E eu tentava fazer em circuito, por exemplo. Terminou um exercício de perna, ia para um de membro superior. Eu dava um descanso, um intervalo. Eu controlava também a frequência cardíaca, porque geralmente indivíduos obesos têm problemas de hipertensão. Então era um treino comum, tradicional, com algumas variáveis, com relação ao tempo de intervalo e alternado por segmento, membro inferior, membro superior. Mas não tinha muitos, assim, você não pode fazer isso. Eu evitava um exercício que sobrecarregasse muito a região lombar, por exemplo, um abdominal, forçando muito a parte inferior, que vai ter uma sobrecarga na região lombar. Um agachamento de 120 graus, não tem porquê. 90 graus. Então, eu mantinha o tradicional. O que eu vejo, e eu falo muitos pacientes, e a nossa fisioterapeuta aborda muito isso, é que muitas vezes o paciente, quando ele é obeso, ele tem aquele andar que a gente chama andar ranceniano, né, que nem da grávida, do qual põe o corpo um pouco para trás por causa do peso abdominal, ou seja, o centro de gravidade do paciente quando ele emagrece, ele muda o centro de gravidade. Por isso também a importância da fisioterapia. Então é muito comum esse paciente ter dores lombares, etc. E aí vem junto aquela questão de que a gente falou que o paciente tem perda de massa magra no pós-operatório, que a gente chama de sarcopenia. Ele perde massa magra e muitas vezes a massa magra muito importante que ele perde é da região paravertebral, das costas, região lombar, do qual ele acaba tendo dor. E aí é aquele paciente que vai treinar ou com um treinador que não está acostumado com esse tipo de paciente, ou treinar sozinho acaba tendo eventualmente uma lesão e se frustra
não gosta da atividade física, tudo. E uma coisa que eu acho, o Dr. Edson entrou aí, é um colega meu lá de Patos de Minas, ele tem uma clínica excelente, inclusive também entrou o Dr. Bassols de Porto Alegre, Fabíola, só estou mandando um abraço, que um monte de colega médico entrou, a Claro. Karina, mas uma coisa, lá na clínica deles, eles têm uma preparadora física, e eles têm uma equipe multidisciplinar, e eu acho muito interessante como eles abordam, e essa preparadora física outro dia me contou que o grande desafio que ela tem como preparador físico, que eu vejo, eu acho a profissão de vocês espetacular, é vocês conseguirem fazer alguém que não gosta de atividade física, ou tinha medo, ou tinha dores, gostar e fazer. Né? Muitos fazem porque estão pagando, muitos fazem porque tá lá na academia e tá indo, ou porque o marido força, ou enfim, mas a sua profissão de você conseguir fazer aquela pessoa que não gostava aderir, porra, não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que isso Não vocês é têm todo um fácil, fator de psicólogo também. sim. E o tempo mostra os resultados. A partir do momento que tem os resultados, ou no fortalecimento, ou na questão metabólica, ou até na estética, que vai ter. Sim, Porque sem tem uma dúvida. reeducação alimentar. A pessoa, ela não para mais. Aí acaba treinando muito para manter aquele resultado. Então, eu tive vários alunos assim. E os pacientes têm que entender, né? Eu falo para eles que a médio e longo prazo a balança não é o mais importante, né? Porque você vai perdendo massa magra e 1 quilo de gordura, o volume é grande, comparando com 1 quilo de músculo, né? Que é muito mais denso. Então, muitas vezes o paciente está mais pesado, ou a pessoa, o atleta, está mais pesado, só que está com o corpo muito mais desenhado, muito mais magro, vamos dizer assim, né? Magreza é muito questionável, né? Eu comentei com você que eu gosto muito daquela propaganda de um sabonete aí que tem gordinha junto com magrinha, junto com... Se a gente busca a saúde, né, de todos... Eu conheço pessoas que correm um monte, não tem lesão, fazem exercício perfeitamente e são... Se você olhar, não é aquele corpo de modelo que a nossa mídia fica tentando nos empurrar. Assim como o pós-operado, sabe? O paciente fica buscando aquele mérito de um corpo perfeito, mas não é o que a gente tem que buscar, né? É uma atividade física correta, bem feita. Ó, acabou de entrar o Caio, que é um estudante de medicina e um parceiro nosso, que ele aderiu bastante à atividade física. Então você vê que eu acho que tem que fazer e tem que fazer corretamente. Você comentou do elástico. Eu pensei que o elástico era algo bastante simples de se usar, praticamente sem lesões. Qual que é a preocupação que a pessoa que usa elástico, principalmente nesses dias de quarentena, tem que ter? O elástico, ele exige uma coordenação motora. Ele gera uma instabilidade articular, porque ele tende a voltar à sua posição inicial, de forma abrupta. E você pode deixar mais intenso isso. Eu postei um vídeo 2 dias atrás, que eu estava fazendo um crucifixo invertido, um exercício com elástico. Eu não indico para uma pessoa que é iniciante, porque ela corre um grande risco até de se machucar. Claro, com o tempo, ela pode aderir. É um acessório. No entanto, os riscos são maiores do que propriamente um resultado. Então, tem que tomar muito cuidado com o elástico. Não tem nada contra. Não existe exercício proibido. Existem algumas pessoas que não podem realizar ou, naquele momento, também não. Então, é melhor um treinador indicar um treino, de repente, sem o elástico, por enquanto. Arthur, aproveitando o gancho, eu falo para meus pacientes, não gosta de atividade física, faz sem gostar. Né? Gostando é muito mais fácil. Né? E aí muitos, hoje mesmo veio um paciente meu que ele aproveitou a deixa de que época de corona não pode ir para a rua, então ele não está fazendo atividade física. Né? Cada um tem, eu brinco que cada um tem sua bengala. Ou porque o filho não deixa, ou porque está frio, ou porque está quente, ou porque é caro, mas eu brinco que a sua varanda ou sua sala, 10 metros quadrados. Falando de exercício resistido, alguém fez uma pergunta de TRX, é bem interessante TRX. Mas falando de exercício resistido, eu que sou ignorante nessa área da sua especialidade, você falou de trabalhar com o peso do corpo. Brevemente, o que
uma pessoa pode fazer agora em época de quarentena na sua sala ali de exercício resistido que seria interessante e simples, né? Que não tem o dano do elástico, o dano do peso. O que você sugere? Exercícios básicos, por exemplo, o agachamento. Você pode colocar uma cadeira como parâmetro. Agachar é um movimento natural do ser humano. A pessoa precisa se agachar por N motivo. Uhum. Não necessariamente uma flexão de solo. Ela pode tentar empurrar a parede em isometria durante 5, 10 segundos. É um método até seguro. Existe estímulo de hipertrofia, existe força muscular. Ela pode pegar um cabo de vassoura, que pesa uma média de 1,5 kg, 2 fazer uma rosca bíceps. Então ela tem alternativas de realizar ou com o próprio peso do corpo movimentos simples. Agachamento, tentar empurrar a parede, ou utilizar, por exemplo, um cabo de vassoura. É acessível para as pessoas. Flexão, né? A prancha. Aí a flexão, a prancha exige isometria de abdômen, não é todo mundo que consegue. E também exige muito do tríceps braquial também. Já é, dependendo do tempo. Se a pessoa conseguir ficar 5 segundos, 10 segundos é uma coisa. Ficar 30, 40, 1 minuto, tem um cara que está no Guinness que ficou 2, 3 horas. Mas todo mundo começa com um pouquinho, né? Até a corrida. Exatamente. Quem quer correr começa andando, intercalando. Então, quem não consegue fazer flexão sem o joelho, começa com o joelho. E tem o tríceps também, né? Que pode fazer numa cadeira, numa bancada. Banco, né? Claro. Ou na varanda, pode fazer. Enfim. Então, desculpa. Eu atendo consultoria online, hein? Quem tiver alguma dúvida, por favor, me procure. Tipo, fizeram 2 perguntas aqui. Uma foi da Thaís de novo, se o músculo pesa mais que gordura, pesa, a gente já falou. E o Caio, que é esse colega aqui do bairro, estudante de medicina, quase médico já, excelente pessoa, ele pergunta se tem uma suplementação específica no pós-operatório, e acredito que a dúvida dele também é sobre no pós-operatório do paciente que faz atividade física. Uma vez a gente está associando, é importante as pessoas saberem que todo mundo que faz a cirurgia bariátrica, independente da técnica, então isso é uma coisa que alguns médicos falam, mas tanto a gastrectomia vertical, conhecida como sleeve, ou o bypass, o paciente vai ter que tomar vitamina para o resto da vida. Vou ter que tomar remédio. Não é remédio, é suplementação vitamínica. Tem várias marcas, modelos e preços. Vai ter que tomar remédio na veia e no músculo? Nem sempre. A minoria precisa de suplementação injetável. Né? A minoria, né? Tanto no músculo quanto na veia. A gente tem passado hoje, a nossa nutricionista, que ela sabe muito mais do que eu, é claro, sobre isso, elas que passam a suplementação com conhecido whey protein, né? Que são proteínas do leite, hidrolisadas ou isoladas. Elas associam isso, elas passam a dieta. Então, no pós-operatório, às vezes uma vez, principalmente o paciente tem o bypass e ele come menor quantidade, ele tem que tomar cuidado para não comer um carboidrato simples no pré-operatório, para não ter um dumping, né? E não ter uma hipoglicemia durante o treino. Então, tem que comer direito. Além da suplementação, que eu sou a favor no paciente, suplementação junto com a nutricionista. A gente está falando de 2 áreas, você, preparador físico, eu, cirurgião. A nutricionista também é essencial. A gente não pode fazer dieta de rede social se não for bem acompanhado. Tem na rede social, principalmente hoje de época de quarentena, mas tem alguns suplementos que eu acho necessário, porque muitas vezes o paciente no pós-operatório, por não conseguir comer grande quantidade, ele acaba tendo que suplementar a proteína para conseguir a quantidade de proteína adequada, né? Mas não é todo mundo que precisa. Se comer direitinho, né, fizer tudo bonitinho, vai que vai, né? Muda, na sua opinião, a absorção, assim, o número, a quantidade de proteínas já muda a vida do paciente? Olha, tem que digerir menos? A questão é comportamento alimentar. Uma vez que ele não consegue comer a mesma quantidade que comia, ele acaba não comendo a quantidade de proteína que devia, né? Ou que a gente aguentaria, se a gente sentar agora, come 2 bifes, 3 ovos, né? O paciente muitas vezes não consegue e muitas vezes não é o paladar dele. E tem uma dificuldade de comer grandes pedaços, então tem que mastigar mais, às vezes entala, tem algumas dificuldades.
a questão de absorção de vitamina, o bypass principalmente, mas a vertical também, por você excluir o duodeno do trânsito, que acontece no bypass, na vertical não acontece isso, você diminui a absorção de vitamina B12, vitamina D, cálcio, ferro. Então, por isso a gente suplementa as vitaminas. Na gastrite vertical também tem menor absorção de vitamina B12 e ferro, por alguns outros motivos, diminuição do fator intrínseco e tudo mais. Mas também tem uma diminuição de absorção, por isso que a gente muitas vezes suplementa com whey protein, mas não é nada demais, assim, não é que o cara vai ter que tomar um absurdo, vai gastar uma fortuna com isso, ele toma um suplemento uma vez por dia, troca uma das refeições que ele comeria, uma castanha, por isso, né? Sim, até é prático para ele, né? Doutor, as perguntas não estão subindo para mim, travou uma aqui. Se você conseguir ver alguma, por favor, se você quiser responder. Eu coloquei aqui no tripé, estou um pouco longe. Tem uma aqui da minha mãe. Em média, quanto tempo após este procedimento, o paciente ou a paciente está autorizado para um programa de recuperação muscular? Perfeito. A gente pode aproveitar. Prática de atividades físicas. Manda um abraço para sua mãe, que inclusive era... Um beijo, mãe. E também a Marina Gaspar, que é amiga nossa, aqui do bairro também, ela perguntou também a mesma coisa, a questão quanto tempo a pessoa pode começar a treinar pós-cirúrgico. A gente comentou por cima que no primeiro mês, uma semana é mais quietinho, andando, subindo escada, tudo tranquilo, ou no primeiro mês a paciente já pode fazer uma caminhada, subir escada, tudo devagarzinho, sem apertar muito o abdômen, sem pegar muito peso. No segundo mês, a gente já começa a acelerar o processo, transporte, bicicleta ergométrica, fazer Vanilda, manda um beijo para ela. Fazer um trotezinho, correr na rua já pode. Alguns exercícios resistidos com mola. Eu não sugiro pilates nessa fase, apesar que eu gosto de pilates, porque você usa muito o abdômen. Muito core, né? A região do core. Exato, muito core. Para core, no segundo mês eu já libero prancha. Com 30 dias eu libero prancha, porque você não dobra o abdômen, não aumenta muito a pressão intraabdominal. Tem flexão do quadril, isso. Óbvio que lembrando que a prancha tem que ser feita com assessoria. Eu vejo muita gente fazendo a prancha errada, né? Eu apanhei muito da minha personal até conseguir fazer uma prancha correta. Então, tem que aprender a fazer a postura correta e aí com 60 dias a gente já progride um pouco mais para outros exercícios resistidos, até um supino leve, supino apoiado nas costas. E enfatizo mais uma vez, sempre com assistência, né, do profissional. E aí, terceiro mês, pode tudo, crossfit, bungee jump, aquilo que a gente falou, jiu-jitsu, tem paciente meu que luta jiu-jitsu, com 90 dias eles estão lutando jiu-jitsu. Então, o paciente pós-operado é como se não tivesse operado, é vida completamente normal, se fizer o acompanhamento. E as pessoas têm que saber que a maioria das complicações no pós-operatório, principalmente no pós-operatório tardio, e eu falo isso 60, 90 dias, desculpa o termo, mas é culpa do paciente. É aquele paciente que não faz segmento com a equipe multidisciplinar. Então muitos falam, doutor, o meu vizinho tá cara de doente. Quando foi a última vez que ele foi no nutricionista? Não foi mais. Meu vizinho voltou o peso, que o termo técnico é recidiva da obesidade. Tá bom, ele tá fazendo acompanhamento com preparador físico, nutricionista, psicólogo, seu médico? Não. Então, isso tudo é importante. Olha a Tati ali. Então, são altos níveis de atividade física, uma dieta equilibrada, para a pessoa mudar realmente a composição corporal com relação a ganho de músculo, melhorar bastante o perfil metabólico dela, né? Ela tem que continuar para o resto da vida. E melhora muito, né? Tem muitos pacientes, você falou da pressão alta, da diabetes, a pressão alta, diabetes, obesidade, reumatismo, são doenças crônicas. Doença crônica não tem cura, tem controle. Então, um paciente obeso, eu brinco que ele é um obeso emagrecido. Espero que ele se mantenha emagrecido para o resto da vida. Um paciente diabético, se ele controlou a diabetes com atividade física, nutrição e medicamento, hoje ele é um diabético controlado, né? Ou com diabetes, ou assim o hipertenso. Se o hipertenso controlou sua pressão alta com dieta e atividade física, ele ou às vezes medicamento. O que é interessante da cirurgia é que a cirurgia controla essas doenças, às vezes 100%. Então tem paciente nosso que tomava 10 remédios para pressão, para diabetes, hoje não toma nada.
Então, melhora o perfil metabólico dele, melhora o condicionamento físico. Então, é impressionante, lógico. Parece que eu estou vendendo meu peixe aqui. Eu gosto muito da cirurgia dos Eu estou resultados. vendendo o meu também. E é importante trabalharem juntos, porque eu não vou ter resultado a médio e longo prazo se o paciente não tiver um bom treinador físico, um bom treinamento, um bom acompanhamento nutricional. O Caio perguntou, Caio Fonseca, possível perder peso com ganho de massa magra num pós-cirúrgico? Caião, a gente já comentou rapidamente que assim, é possível, né, e você sabe muito bem que no primeiro mês perde muito peso, no segundo mês um pouco menos, e já tem que começar a ir com o preparador físico. Eu acho que o preparador físico tem que entrar com 30 dias, mais ou menos. Um preparador físico bom, assim como o Arthur, tem que fazer, mas o peso, quando você começa a ganhar massa magra e você está perdendo massa gorda, gordura, o seu peso muitas vezes deixa de ser o mais importante, né? Então é importante fazer uma biopedância para ver a quantidade de massa magra, mas a você composição pode... corporal, né? Isso, exato, vai mudando. Então é possível perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo, com bom treino. Doutor, nosso tempo está acabando, eu não quero que acabe do nada, porque o Instagram, ele avisa assim, 40, 30, 20 segundos, e, enfim. Então eu gostaria que você falasse alguma coisa, se você precisar agradecer, acho que o Instituto Sigo, né? Você falar um pouco do local do seu consultório, por favor. Vou ser breve. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez você, e é um prazer perguntar se o TRX é prazer indicado. É nosso. Indicada. É muito legal ver profissionais como você, e a gente veio de uma formação do mesmo colégio, muito legal, foi uma honra eu estar aqui. E comentar, né, a gente tem a clínica que é o Instituto Sigo, aqui no Morumbi. Eu não entendo muito de rede social, então não sei se vai estar no meu Instagram, no seu, da minha clínica, enfim. Mas é uma honra estar aqui, e eu acho que todo mundo que pensa numa cirurgia bariátrica tem que ir atrás, porque os riscos o risco da cirurgia bariátrica é muito menor do que a obesidade em si. Assim como não pode esquecer de fazer um acompanhamento com a equipe multidisciplinar. O cirurgião bariátrico sozinho não faz verão, então eu preciso de um bom preparador físico, preciso de uma nutricionista, tudo. E eu queria agradecer e deixar a palavra a você, e eu estou à disposição para quem precisar. Eu agradeço muito você por ter aceitado o convite. Eu sei que você está trabalhando bastante, disponibilizou seu tempo para essa live, e para todas as pessoas que nos acompanharam. E para mim foi uma honra, foi uma aula aí de fisiologia, um assunto que eu gosto muito, e espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas também com essa troca de conhecimento. Se quiser responder mais alguma pergunta, responde, porque eu acho que tem mais 2 minutos. Eu vou mandar um beijo para a Thalita, minha esposa, se não apoia em casa. A Mariângela, minha personal, tá aí também. É muito legal vê-los aí. A Fabíola, que é minha colega, ela que me ensinou tudo. A Karina. A Érica é uma paciente muito querida. Então, é muito legal ver essas pessoas. Os lives hoje com essa questão... Ó, Cecília, formei com ele. Essas lives, elas são muito legais porque a gente pode levar conteúdo para quem está interessado. Eu sei que tem muitas lives, e para mim, a hora que você quiser, a gente bate um papo, mesmo que tenha... Tem que ter a número 2, hein? Tem que ter a número 2. Se a gente... Muitas vezes as pessoas se prendem aos views, mas é melhor ter... Eu já fui dar aula em congresso ou em palestras que tinha 5 ou 10 pessoas, mas é melhor ter 10 pessoas interessadas do que ter 10 mil views aí, né? E a gente não é blogueiro, a gente está aqui para passar alguma informação de conteúdo, e é uma honra, é muito legal, eu gosto disso aqui, e foi uma honra, assim, Thaís. Temos 20 segundos, então vou me despedir, agradecer muito você, e eu aceito o convite para assistir uma cirurgia, tá bom? Perfeito, vou encerrar se mesmo, quiser. falta 10 segundos. Valeu. Grande abraço, viu? Tchau, pessoal, obrigado. Tchau.